Hoje nós iremos começar a série do Tabernáculo de Moisés, sendo o exemplo ou sendo sombra do nosso Cristo ressurreto. Você vai ver isso aqui, cada exemplo aponta para Cristo, como aponta para Cristo. Isso vai incentivar a sua peregrinação espiritual, isso vai aumentar a tua fé, esse conhecimento para você traçar esse paralelo entre Cristo e o tabernáculo e ver como Deus se revela na Bíblia, desde o Tabernáculo de Moisés até hoje na Nova Aliança, em nome de Jesus. Então vem comigo. Comigo quem? Eu, Jaéder Macedo, você, meu melhor convidado e minha melhor convidada, para estar curtindo e se inscrevendo nesse canal. Então vamos embora. Hebreus capítulo 8, versículo 5, diz mais ou menos assim: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado e por aí afora. Quer dizer, o que serve de exemplo e sombra? A ministração que era feita no tabernáculo e agora se revela em quem? Em Cristo Jesus. E para começar, a gente vai ver que no texto de Êxodo, capítulo 25, Deus começa a pedir ali para Moisés, para Moisés incentivar o povo a ofertar para a construção do tabernáculo. E de tantas coisas que Deus pede, ouro, prata, joias preciosas, Deus pede também tecidos com cores específicas. Vou mostrar aqui para vocês no slide, cada cor de tecido e o que essas cores significam, apontando para Cristo, apontando para o Evangelho do Cristo ressurreto. A cor azul, isso, Deus pediu para Moisés falar com o povo, peça para o povo ofertar tecidos de cor azul, porque é uma das cores do tabernáculo, e a cor azul aponta para as coisas celestes ou as coisas divinas. Então mostra o evangelho que revela Jesus, Deus. Homem, Deus. Alguém lembra desse evangelho? O evangelho de João, isso mesmo, que fala o quê? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é o verbo, Jesus é Deus, e esse verbo habitou entre nós. E alguns vão dizer que no original do grego quer dizer o quê? Esse habitar de tabernacular, tabernaculou entre nós, montou um tabernáculo entre nós ou em nós, Então, azul, a cor azul, lá no Antigo Testamento, revela o Evangelho de João, no Novo Testamento, a divindade de Cristo. A cor escarlate, ou melhor, a cor vermelha, Deus falava para Moisés, peça para o povo também ofertar tecido vermelho. O tecido vermelho revela o quê? O sangue que nos purifica, o sangue que nos lava, o sangue que nos salva, aponta para Cristo, o Salvador. E o Salvador, para ser o Salvador do mundo, é necessário uma referência do quê? Genealógica. Você vai ver que no Evangelho de João, Jesus é Deus e Deus não tem genealogia. Deus não tem começo de dias e nem fim de dias. Porém, o Jesus Cristo, o Salvador, é necessário que tenha uma genealogia, e a genealogia de Lucas começa de José e vai parar lá em Adão. Por quê? Porque quando Jesus Cristo morre e salva a humanidade, ele vai lá no seio de Abraão e resgata desde Adão até o último que veio falecer nos tempos de Cristo, e a partir daí, todos aqueles que aceitam a pregação do Evangelho podem ter certeza que, como Jesus falou para aquele ladrão, estarás comigo no paraíso. Então, o vermelho aponta para o Evangelho de Lucas, o Evangelho da salvação. E ele fala também, peça para o povo trazer, Moisés, tecido de cor púrpura. A cor púrpura era muito usada pela corte real, pelos reis, pela majestade. Então aponta para quem? Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E para ser Rei dos reis tinha que ter uma linhagem davídica, tinha que ter uma linhagem de rei. E por isso, para ser Rei dos reis, tem que ter genealogia. E Mateus também escreve no seu evangelho a genealogia de Jesus, começando de quem? Começando de Davi, apontando que Jesus, ele cumpriu, o nosso Messias, ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E Deus também pede para o povo trazer linho fino, isso, um tecido branco e raro, apontando para o homem perfeito, tá? O tecido branco simboliza o quê? A santidade de Deus no homem, a perfeição de Deus no homem. E Jesus Cristo, ele nasceu o quê? Sem
pecado, ele é o segundo Adão, e como ele nasceu sem pecado, ele é o segundo Adão, ele é o homem perfeito não tem genealogia. Não precisa dizer de onde ele veio perfeito, ele veio de Deus. E esse homem que veio de Deus, esse homem que é perfeito, como Adão veio de Deus, o segundo Adão também veio de Deus, ele não tem genealogia no Evangelho de Marcos. Olha que interessante, 4 cores, 4 tecidos diferentes, Deus pede para o povo ofertar no tabernáculo, apontando para os 4 evangelhos de Cristo, que revelam o Cristo ressurreto. 3 desses evangelhos são sinóticos, não sei se você já ouviu falar. Sinóticos quer dizer o quê? Parecido, falam sobre as mesmas coisas. E o 4º evangelho, o evangelho de João, é uma coisa mais íntima de João, revela mais aí o que João passou com Jesus e os seus discípulos, algo mais particular você encontra no evangelho de João. E quando Moisés começa a construção do tabernáculo, a primeira coisa que Deus manda ele fazer é um portão, e no portão ele coloca as 4 cores que Deus pediu. Faça um pórtico ali na entrada do átrio para as pessoas dar de cara no portão com as 4 cores, apontando o quê? Para Cristo. Cristo se revela através do Evangelho. Aquele primeiro portão, a gente já podia dizer que ele era o quê? O caminho de salvação do homem. O caminho era o primeiro portão, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, na continuidade desse estudo, você vai ver que se ele é o caminho, a verdade e a vida, no tabernáculo também tinha 3 portões. O primeiro portão, que é o portão do átrio, a gente pode chamá-lo, fazer uma comparação, um paralelo, chamá-lo de o caminho. O segundo portão é o portão do lugar santo, a gente pode chamar de a verdade. E o terceiro portão, a terceira cortina, é o santo dos santos, que a gente pode dizer que é o quê? É a vida. A glória de Deus está lá no Santo dos Santos. Então, nesse primeiro vídeo aqui, fica manifesto os 4 evangelhos revelados no tabernáculo, apontando por Cristo ressurreto. E eu te vejo no próximo. Não deixa de acompanhar os estudos de vídeo a vídeo. Toda semana eu estou postando 3 vídeos por semana. Esse estudo vai ser rapidinho, então não deixa de comentar e compartilhar com seus amigos, porque você vai aprender muito sobre o tabernáculo, sobre Deus revelando o Cristo ressurreto, que para eles eram sombra. Para eles da lei, eram um exemplo, era uma figura que representava alguma coisa e eles não sabiam o que era. Lembra o que o apóstolo Paulo falou? Esse mistério que esteve oculto de séculos em séculos, em gerações e gerações, agora foi revelado. Isso é Cristo em nós, a esperança da glória. Me ajuda a divulgar essa esperança, curtindo, comentando e divulgando esse vídeo para mais pessoas. E eu te vejo na próxima.